Sabe quando você tem um amigo ou amiga e resolve fazer uma brincadeira com esse amigo, com essa amiga, e é uma brincadeira que faz todo mundo dar boas risadas e pode ser até uma brincadeira que cause um certo susto, mas enfim, é uma armação, por assim dizer. Nós temos uma outra palavra para se referir a esse tipo de brincadeira que você vai entender melhor ao ouvir uma história real, uma brincadeira que eu fiz com um amigo. Na verdade, eu já fiz esse tipo de brincadeira mais de uma vez, que nós vamos contar para vocês hoje. Vamos compartilhar essa brincadeira e no final ensinar qual é a palavra que a gente usa para se referir a esse tipo de brincadeira. Então vem com a gente em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então, Érica, introduz aí para eles o contexto, dá um pouco de contexto para esse primeiro caso dessa brincadeira que eu fiz com esse amigo meu. Essa arte o Hugo aprontou enquanto a gente ainda morava em Goiânia. Então tem no mínimo 6 anos que isso aconteceu. Mas não foi lá em Goiânia que aconteceu isso. Um casal de amigos nossos, que também morava em Goiânia, foi visitar outros amigos em Brasília. E nós fomos juntos. Só que esse lugar onde moravam os amigos não era um bairro tão seguro em Brasília, era um bairro meio perigoso. E daí o nosso amigo pegou e deixou o carro dele estacionado próximo à casa do pessoal que a gente foi visitar. E daí o Hugo teve uma ideia genial, entre aspas. Eu já tinha feito isso antes com outro amigo em outro estado, quando eu morava em São Paulo. E aí essa ideia me veio novamente à mente. Depois que esse amigo saiu de perto do carro, eu pensei, vou escrever num papel, vende-se, dizendo que o carro estava à venda e vou colocar um preço bem baixo assim, para fazer a brincadeira mesmo, para que as pessoas olhassem e ficassem impressionadas. Então, eu escrevi num pedaço de folha qualquer, num pedaço de papel, vende-se, e coloquei o valor assim em reais praticamente dado, não lembro quanto, mas era, sei lá, R$500, R$1.000, uma coisa muito abaixo do valor normal que seria para aquele carro, ou para qualquer carro, na verdade. E ainda coloquei o número de telefone desse amigo meu no papel, no anúncio ali. Coloquei por fora do carro, por fora do para-brisa. Para-brisa é o vidro da frente do carro, então eu prendi ali no para-brisa do carro esse anúncio de venda e fui fazer minhas coisas. Esse casal de amigos nossos estava em outra parte do bairro, nós nos separamos e a princípio foi isso. Mas o Hugo queria garantir que o nosso amigo visse esse anúncio no carro dele. Só que como a gente não sabia quanto tempo ele ia demorar para voltar até onde o carro estava e coisa e tal, vai que alguém ligasse realmente e falasse que queria comprar, o Hugo continuou aprontando. Seria engraçado se alguém ligasse de fato perguntando ou interessado em comprar o carro, mas se isso acontecesse, eu não ia ver a reação, eu queria era ver, a graça da brincadeira é ver a reação da pessoa ao encontrar aquilo, né? Como eu não tinha como garantir que eu fosse ver a reação desse amigo meu, eu resolvi então ir além e resolvi ligar para ele, porém fazendo uma voz diferente. Não só mudando a voz, você também colocou ali no seu celular para aparecer como número desconhecido, lembra? Porque senão, se você ligasse para ele, ia aparecer ali no celular dele, Hugo, aí ele ia saber.
Então o Hugo colocou para que quando ele ligasse para o nosso amigo ou para qualquer outra pessoa aparecesse como número desconhecido. E daí então ele ligou. Isso é verdade, mas agora eu lembrei, eu não lembrava disso, mas eu lembrei que, se eu não me engano, eu envolvi mais alguém. Teve algum outro amigo nosso que a gente pediu pra ligar também. E eu acho que alguém ligou, sim. Não ligou, não? Só eu tive coragem? Só você teve coragem. Você até ficou pressionando a pessoa para fazer a ligação, mas a pessoa disse que não ia conseguir. Não lembro se não ia conseguir mudar a voz ou se não ia conseguir falar sem rir. Então não quis ligar. E aí, aqui você já vai aprender uma outra expressão que a gente tinha até esquecido, que estava incluído nessa história. Essa não é a palavra que nós inicialmente queríamos ensinar para vocês, mas esse tipo de ligação que eu fiz nesse dia, e que eu tenho até outras histórias com esse tipo de ligação, se chama trote. Então, na verdade, a gente fala passar um trote. Eu passei um trote para o meu amigo, então fui além nessa brincadeira, passei um trote ligando, mudando a voz, como se eu estivesse interessado em comprar o carro. Mudei a voz e falei: ei, eu vi um anúncio aqui, esse carro muito barato, estou interessado. E a reação dele no telefone foi muito engraçada, porque era um número desconhecido, e ele de fato não reconheceu minha voz, e ele ficou: meu carro não tá à venda. Ele ficou assim meio assustado. Eu falei: não, tá sim, eu vi a placa aqui, tá muito barato, eu quero saber como é que faz para comprar. E aí ele desligou, e depois eu vi o carro dele passar, voltando ainda, correndo. Ele estava resolvendo outros assuntos nesse dia, e a gente estava junto, mas não junto mesmo. Ele estava no carro de outra pessoa, de outro amigo, e ele fez esse amigo voltar de um lado do bairro até o outro lado do bairro. Depois eu até fiquei com dó, porque eu não imaginava que ele ia ficar tão assustado assim, que a intenção da brincadeira era só fingir que coloquei o carro à venda. Porém, como a Érica adiantou e o bairro era perigoso, a imaginação dele foi longe demais. Assim como a minha brincadeira foi um pouquinho longe, a imaginação dele foi ainda mais longe. E ele pensou que alguém já tinha roubado o carro dele e tinha colocado à venda. Pelo fato do valor da venda ser muito baixo, ele falou: não é possível, alguém roubou meu carro. E ele quis voltar até o carro, até onde ele tinha estacionado o carro, para garantir que o carro estava lá, que ninguém tinha roubado o carro. E aí depois, quando ele chegou lá, ele viu a placa, vende-se, o valor, e aí ele entendeu que não tinham roubado o carro, só tinham feito uma brincadeira com ele. Mas ainda assim ele não sabia quem tinha feito isso, né? Ele não sabia, mas aí no caminho de volta, ele ainda não sabia quem tinha aprontado essa com ele. Mas aí no caminho de volta ele passou por nós e nós estávamos sentados no ponto de ônibus. E quando ele viu o Hugo, ele já começou a rir e deduziu que tinha sido o Hugo que tinha feito isso. Eu acho que quando ele me viu, ele lembrou: isso é a cara do Hugo, só pode ter sido ele. E eu acho que a gente viu ele e começou a dar risada também. E depois é que a gente foi saber de toda a história, ele parou e aí falou: ô, seu miserável, foi você então e tal. E assim eu aprontei essa pegadinha. Essa é a palavra que a gente dá para esse tipo de brincadeira, uma pegadinha. Existem inclusive programas de televisão, hoje em dia provavelmente perfis nas redes sociais. Aliás, existem sim perfis nas redes sociais praticamente só de pegadinhas. Algumas de mau gosto, outras engraçadas, né? Rapidamente, deixa eu até contar só uma que eu vi num perfil aí esses dias, que essa eu achei um pouco exagerada. Até mandei pra você, Érica, que envolve assustar as pessoas no Rio de Janeiro, que é um lugar perigoso. O cara passa de carro, o carro todo com insufilme e tal. E à noite tem um grupo de pessoas assim na rua, e ele só dá ré, só o que ele faz é dar ré e abrir o vidro ou abrir a porta. Por ser de noite e não dá para ver quem tá dentro do carro, essa atitude do carro passar, parar um pouco e dar ré, já assusta tanto as pessoas na rua que um pula o muro, o outro sai correndo, sai todo mundo correndo assim. Mas levar um susto, pensar que você vai ser assaltado,
é algo, pra mim, forte demais e já passa dos limites. Mas, claro, quando você assiste, isso é engraçado. Mas nesse dia foi essa pegadinha que eu apliquei, que eu aprontei, que eu arrumei pro meu amigo. E não esperava que ele ia achar que o carro dele tinha sido roubado. Por isso, o susto foi até maior do que eu previa. E já até aprontei essa mesma pegadinha outras vezes com outros amigos. E o engraçado é que a última vez que eu aprontei essa pegadinha era num lugar que as pessoas ainda não me conheciam tão bem. E esse lugar já tinha uma pessoa famosa por aprontar pegadinhas com os outros. Então foi muito engraçado que eu fiz essa pegadinha e quando a pessoa viu essa placa de anúncio de venda no carro dele, ela já acusou na hora essa outra pessoa. E ela nem desconfiou que pudesse ter sido eu que tivesse aprontado essa brincadeira. Esse Hugo só apronta, hein? Não toma jeito, né, rapaz? Agora eu parei. Por enquanto, vamos ver. Ele parou até aprontar a próxima pegadinha. Então, neste episódio, você aprendeu 2 palavras novas. Trote, para quando você faz uma ligação para enganar a pessoa para quem você está ligando. E pegadinha, que foi o que o Hugo aprontou com um amigo nosso. O trote não deixa de ser uma pegadinha, mas o trote é mais específico por telefone. E você, já passou algum trote ou fez alguma pegadinha com algum amigo teu ou algum familiar? Ou será que você é dos que cai nas pegadinhas e trotes? Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.